A única... Não tente alinhar seu pensamento ou melhor, as escrituras aos seus pensamentos, mas alinhe-se às escrituras. Then you're running with God. No matter how much you have to cut away or lay aside, line up with that. Isso é, então você está correndo com Deus. Não importa quanto você tenha que cortar ou colocar a um lado. Alinhe-se com isso. Bem, Look what it did the first time it fell. veja o que aconteceu na primeira vez que veio. Well, if God acted like that the first time, He's got to act like that the second time. Bem, se Deus atuou assim na primeira vez, Ele tem que agir assim na segunda vez. He's got Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Amado Pai, nós, mais uma vez, te louvamos porque o Senhor dá oportunidade para nós. Oportunidade de ver, de falar, de ouvir, de andar, de sentir, de ser um ser humano consciente, de fazer a escolha segundo o que deseja nosso coração, vendo que é ungido pela inspiração de uma eleição divina. Estamos agradecidos, Pai, por podermos receber esta palavra, esta correção, este ensinamento, a mensagem da hora, e termos gente ainda capazes de parar e escutar esta classe de mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, nós vamos ter uma série de mensagens sobre submissão. Vamos falar hoje sobre promessa de submissão. Quando se fala em submissão, não quero que as irmãs tomem apenas para si. Eu quero falar de submissão causando um efeito geral, não apenas nas mulheres. Porque quando fala em submissão, se pensa em mulher.
pela Bíblia, é isto. Ainda que vou falar mais sobre isso hoje, mas quero que seja entendido que a submissão a qual tratamos, queremos ampliá-la, né? De uma forma geral, que o homem também seja submisso. A mulher submissa ao homem, o homem submisso a Deus. Paulo falou bem claro disto, do homem ser o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Paulo fez esta expressão. Isto é porque você que é submisso, você deve se sentir inferior, porque já é seu sentido. Se você manda, se você governa, então você é superior. Se você é submisso, então, isto já mostra o plano inferior. Por isso que você é submisso. Por que somos submissos a Deus? Porque somos inferiores. Inferior a Deus. Então você tem que se submeter a Deus. Por que a mulher se submete ao homem? Porque é inferior ao homem. Eu sei que elas não gostam, mas estou falando de Bíblia. Se fosse para me falar de lei, se fosse para dar um recado da era que vivemos, direito dos povos, então seria assim, somos todos iguais. Mas eu estou falando de Bíblia. Enquanto nós estivermos na terra, o pregador fala de Bíblia, o advogado fala de lei. Mas nós falamos de Bíblia. E a Bíblia mostra esta maneira. A mulher sujeita ao homem. Então ela é inferior ao homem. A Bíblia chama a mulher de parte fraca. Então ela deve sempre amar essa parte. Quando você vê a mulher se assemelhando ao homem, ela não está satisfeita com a natureza dela, com o que ela veio ao mundo, para o que ela veio fazer, para a maternidade, ela não está satisfeita. Você pode ver que elas aplicam alguma coisa em si, elas mudam a estética de seus corpos, porque elas estão insatisfeitas. Então, esse é um lado natural, mas tem um lado espiritual que a pessoa também não admite ser submissa e ela faz alguma aplicação espiritual nela, que a deforma e ela fica parecendo que não é. E a mulher cria músculos, fica parecendo homem, e não é homem, mas parece. Então, isso daí é a liderança de um espírito lá dentro. Tem um espírito controlando o interior da pessoa, e que não é o Espírito Santo. Isso daí é um espírito que você deixa controlar você. Você pode ser superior aos espíritos de desobediência. Você pode se superar a todos esses espíritos. E por que ser inferior? Se você for inferior ao espírito de obediência, você sempre se sujeitará à obediência, mas quer ser superior, quer mandar na obediência. Então você tem que entender sua posição, para que você veio no mundo. O homem não deve desejar fazer coisas de mulheres, e as mulheres também não desejar de fazer coisas de homens. A natureza do mundo que nós vivemos hoje está tudo cruzado. Você sabe que está cruzado. O mundo está cruzado. As nossas alimentações mudam até a forma do nosso corpo. É o hormônio que é aplicado nos frangos, no gado, e aquilo passa para o ser humano. Então aquilo causa o inverso na vida da pessoa. O homem vai começar a ter um corpo parecido com mulher, e mulher parecido com homem. Então nós precisamos do alimento certo. E pode não existir forma de você alimentar certo, você não dá conta de alimentar de uma forma certa no natural. Então aí leva a uma deformidade
no nosso corpo físico. E quando você não alimenta a sua alma da forma certa, você tem uma deformidade na sua alma. E a gente precisa aprender com a natureza. A vida toda, você tem que aprender com a natureza. Se satisfazer com o que é, com o que tem. Porque se você não ficar satisfeito com o que tem, você nunca pode ser colocado em algo melhor. Primeiro você tem que estar satisfeito com aquilo, aí você vai a um grau superior, vai subindo. Mas se não vive satisfeito com o pouco, como que ele vai te colocar no muito? Então você primeiro tem que ser satisfeito no pouco, ele diz, no muito eu te colocarei. Primeiro você ser satisfeito no pouco, agradecido a Deus. Porque quem não agradece a Deus pelo mínimo, não adianta querer ter muita coisa para agradecer a Deus. Você tem que agradecer a Deus no mínimo. O mínimo é o ar que você respira. Precisa cobrar. Deus te dá isso daí, não cobra nada. Ele dá isso, nem exige que você serve Ele. Ele deixa você respirar. Andar, viver, enxergar. Isso é bondade de Deus. E qualquer deformidade nossa, na nossa visão, precisamos de óculos, está aí. É o físico, é o desgaste. E perguntar para Jesus, quem foi culpado? O cego ou os pais dele? Porque ele nasceu cego. Ele diz, não é nenhum dos dois. É para que se cumpra nele a glória de Deus. Tem coisas que é assim. E essas coisas acontecem na vida. A gente tem que entender que mesmo sendo cristão, estamos sujeitos às mesmas coisas dos ímpios. O problema é que nós queremos ser cristãos e queremos que Deus nos trate diferente dos outros. Você que tem que tratar bem todo mundo. Mas você tem que entender que você está no nível de igualdade, coigualdade. Pecador, prostituta, ladrão, mentiroso, seja o que for, safados. Gente melhor, gente pura, gente santa. Está vivendo num mundo igual. Você não pode querer que Deus te trate diferente. Simplesmente saiba que você paga pelo que você faz. Você semeou, você vai ter que colher. Então, se semeou, tem que colher, tanto faz o pobre, o rico, o branco, o negro, seja quem for. Semeou, tem que colher. Vai colher aquilo ali. Mais cedo ou mais tarde, vai colher. Eu já disse para vocês de um irmão que jogou uma pedra e furou o olho de um cavalo. Mais tarde ele foi trabalhar onde estoura pedra, uma bomba daquela estourou, uma granada daquela estourou, e uma pedra veio exatamente no olho dele. Ele entendeu. Eu fiz isso lá atrás. Entendeu? Eu sei que você pode dizer, oh Deus, me perdoe, não deixa isso acontecer comigo. Eu já fiz tanta desgraça na vida. Tem gente que fala assim, se eu for colher tudo, eu estou perdido. Que já fez tanta sujeira na vida. Agora, depois que você é conscientizado, é o pior ainda. Se você foi conscientizado antes de ser conscientizado, aquilo era o pecado. Depois que você foi conscientizado, aquilo se tornou iniquidade. É como uma reincidência naquele erro, naquele pecado, naquela desobediência. Então aquilo se tornou mais grave. E a gente hoje é despertado a não fazer essas coisas. E se somos despertados, graças a Deus. Se temos uma mensagem que nos desperta, seja agradecido pela mensagem que você tem. Aí eu tenho uma mensagem que eu escuto que ela mexe comigo, sempre bate em mim, graças a Deus. Porque se eu estou sendo corrigido, a Bíblia diz que eu sou filho. E a Bíblia diz, se vocês estão sem disciplina, da qual todos deveriam ser feitos participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Se estão sem disciplina, sem correção.
Então a gente tem que ser agradecido a Deus pelo que acontece e nunca querer ser diferente dos outros. Aí eu vou servir a Deus, mas não quero ficar doente. Então para de servir a Deus. Para de servir. Você vai servir a Deus, você está na mesma dimensão dos outros, você vai ter que ter dor, você vai ter que ter doença, você vai ter que morrer, você vai ter que ser sepultado ou cremado. Não adianta querer ser diferente. Deus, o Eterno, quando Ele veio entre nós, Ele ficou igual a nós. Adoeceu que nem nós, morreu que nem nós. Deus desceu para a nossa dimensão, em Cristo. Era Deus, o Espírito, descendo para a nossa dimensão. E nós, uma vez, éramos Espírito, e estamos aqui na dimensão humana. Estamos sujeitos a tudo que está acontecendo nessa dimensão. Todos os vírus nos ares, nós estamos sujeitos a tudo isso daí. Se o corpo não está forte, se não está capaz, então a gente tem que fazer oração, pedir a Deus e também ir tomando remédio ou uma alimentação boa, correta, que possa fazer com que esse corpo possa combater o mal que sempre está no respirar. Você pensa que o mal está longe? Você respira, já sai com o mal. Você não é diferente de ninguém. Eu sou crente, então eu não posso tomar remédio. Tem que tomar remédio, sim. Porque é crente, não vai tomar remédio? Toma remédio. E quem me cura? É Deus. O remédio já chama remédio. E Deus chama curador. Então eu tomo um remédio, Ele me remedia. E eu tomo Deus, Ele me cura. Eu tenho que crer dessa forma. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu tenho que usar da medicina. Você tem que usar da medicina. Tem que pagar funerária. Não é bom, não. A hora que chega cobrando essas coisas em casa para receber funerária. Mas isso aí. E na hora que um morre, você não pagou funerária? Aí tem que desembolsar 2, 3 mil. E tem que pagar uma prestação, cara, de um defunto. Aí o fulano foi para a tumba, mas deixou uma dívida aqui. Paga antes. Certo? Não é porque pensando, não vai morrer? Não. Agora, é certo, o outro lado é o lado espiritual. O rapaz veio ofereceu para o irmão Brano um plano de seguro. Né? O irmão Brano diz, não, eu não preciso, eu já tenho. Diz que Meda olhou para ele assim, assustado, ele não mente? Eu sei que você não tem nada. Eu não tenho um plano de seguro. Mas aquela dificuldade é que o rapaz queria vender um plano de seguro para ele. Para depois que ele morresse, fosse aproveitar de alguma coisa, daquele plano de seguro, ele disse que já tinha o seguro, já tinha vida eterna. Já estava seguro, com vida eterna. Contudo, se você quiser ter um seguro para deixar para a família, não tem problema nenhum. Não é que o irmão Brano era contra isso, não. Tem um seguro para deixar para a família? Deixa. Para a família ficar melhor, você vai embora, mas deixou um seguro para a família. A família chora, mas olha que pega aqui, aquela graninha assim, graças a Deus, pelo menos deixou isso daqui. Não tem jeito mesmo, tinha que ir embora, tinha que morrer, meu Deus, tinha que morrer, mas deixou isso daqui para mim. Não é? Mas tem hora que nós não queremos deixar nada para ninguém. Não queremos deixar nada para ninguém, não queremos fazer futuro para os outros. Porque nós não fazemos futuro para nós. Fazemos para os filhos, se pode fazer alguma coisa, né? Para deixar eles brigando aí depois. Pouca coisa, ainda bem que existe lei. A lei faz tudo direitinho, você vai ali, a lei divide tudo direitinho, certo? Senão, se deixasse por conta dos vivos, e um é mais vivo que o outro. Mas há uma promessa de submissão. Creio que cada um de nós que aceitamos a Cristo, fizemos uma promessa de submissão, de ser sujeito a Ele, de ser dominado por Ele. Eu penso sempre assim, na era que nós estamos vivendo, se a moça pensasse bem, ela não casaria. Porque ao casar, ela está dizendo, vou ter que ser sujeita, principalmente uma cristã, vou ser sujeita a um homem. Então, muito bem agora.
estou sozinha, ninguém me manda. Mas ainda tem pai e mãe. Aí elas querem se livrar das garras do pai e da mãe e caem na garra de um gavião. E aí depois ela chora a vida inteira. De vez em quando você vê que a unha aperta. Afundou mais um pouquinho, elas começam a lamenta. Que foi, filha? Nada, não. Nada, né? A unha do gavião entrou. Sabe por que você corria da unha do papai, da mamãe? Achou que era demais. Aí você tem que arrumar alguém que te mostre as garras, que te prenda. Agora, a coisa melhor que tem é você saber que é livre. Se o marido é crente, a mulher é crente, os dois são livres, que os dois... A mulher é crente, ela é livre porque ela é submissa. O marido é crente, ele é livre porque ele a ama. Isso é Bíblia. Entende? Então vive um lar feliz. Não vive um lar sem felicidade só porque a mulher é sujeita, é submissa. A igreja é submissa a Cristo, então ela é uma infeliz, uma tristonha aqui na terra. Não, nós somos alegres, nós defendemos nosso marido aqui, nós defendemos Deus. Ah, mas Deus exige isso? Exige, é Bíblia, está na Bíblia aqui. Está na Bíblia. O que Deus exige está aqui. Você vai aqui, isso daqui está cheio de exigências e de promessas. Não fica pensando só nas exigências, não. Tem promessa aqui também. Então você vive essa Bíblia satisfeito, porque tem exigências, tem submissão, mas tem promessa. Eu sou submisso, mas tem promessa. Agora tem hora que fica assim, irmãos, fica só na promessa e demora aquilo ser cumprido. Tem hora que a mulher pensa nisso também. Espera lá, bem. Você prometeu isso tanto para mim, até hoje não cumpriu. Deus promete também tudo para nós. Novo céu, nova terra. Você não quer ir para lá agora. É promessa dele. Você quer ir para lá? Ah, não. Não quer viver mais um pouco aqui. Ele prometeu arrebatar. Você quer ser arrebatado agora? Ah, se eu fosse. Pode saber que está tudo cheio de problema, tudo aflito, devendo para os outros. Aí não vai ser arrebatado. Quer se livrar das dívidas. Ah, Jesus podia vir me levar para o céu. Para quê? Você não está devendo aqui embaixo? Vai acertar primeiro, lá no livro negro, acerta primeiro. Aí uns ficam assim, se Deus for esperar eu acertar, Ele não vai me levar. Tem uns que a vida está tão amarrada, filho. Se for esperar eu acertar. E tem uma coisa, dívidas, é o que eu já disse anteriormente. Então, dívida, ela é dívida depois que ela vence. Se você morrer, você está descansado, fica para a família. Aí a família, mas você quer continuar devendo, não quer? Ninguém quer morrer. Quer continuar aqui, devendo, paga todo mês. Somos um devedor aqui. Todo mês, pagamos todo mês. Principalmente aqueles que compram e dão cheque para 40 dias. Você pensa bem. Eles comem agora e vai pagar daqui 40 dias. Eles dizem, mas é uma benção. Uma benção é a gente comer e pagar. Você pensa, você comer e depois paga. Daqui a 40 dias, olha o borrachudo chegando lá e você... Aí, até chegar lá perto, ninguém corre. Não, ainda tem 15 dias, tem 10 dias. A hora que está na semana, olha, vamos dar um jeito, preciso de cumprir o cheque. Aí começa a correr. Se nós soubéssemos que íamos partir daqui, será que não correríamos para acertar a nossa vida? Aí eu vou partir daqui, eu preciso consertar minha vida espiritual com Deus, eu preciso estar bem com Deus, porque há um destino para onde vai a minha alma, e eu tenho aceito a Cristo para isso, porque tem destinado a minha alma ao céu. Aqui na terra, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente quer que ele tire toda a aflição, seria bom, mas é novo céu e nova terra. Isso é milênio, onde não haverá morte mais,
não haverá dor. Mas enquanto estiver aqui na terra, é choro, alegria, certo? Pranto, felicidade. Você tem tudo aqui nessa terra. Você tem que ter os dois lados da moeda, porque você está vivendo nesse lado aqui. Mas quando você for para a glória, quando você mudar de terreno, quando você sair do humano e for ao espiritual, ao celestial, então você não sofrerá o que sofre nessa dimensão mais. Mas você tem que saber que você vai consciente para lá. Não vai pensar que você vai para lá que é que nem um cavalo, um animal. Não, o animal não tem alma como você tem. O animal é chamado de alma vivente, mas ele não tem a alma que você tem, que responsabiliza em pedir perdão, em perdoar. Eu quero chegar nisso daqui, vocês vai dar tempo. Mas deixa eu ler aqui para vocês, que ainda não li nada, né? Mas deixa eu começar o primeiro parágrafo que eu tenho aqui. A palavra falada é semente original, primeira parte, 290. Agora, outros passarão e dirão, bem, sabe de uma coisa? Eu creio que tentarei isto por algum tempo. Ele se sufocará, isso é certo. Mas quando você realmente se esvazia de Senhor Jesus, não mais, mas tu de agora em diante, não mais eu, mas tu de agora em diante, então isso trará 100. Crê você nisto? Eu creio nisto também, mas com liberdade e justiça para todos. Isto é correto. Sim, Senhor, eu prometo minha submissão ao Senhor. Então, aqui está promessa e submissão. Eu prometo minha submissão ao meu Senhor. Eu sou inferior a Ele. Eu preciso de um que me domina. Deus fez isso desde a criação, quando Deus fez o homem e olhou para ele, viu ele só, diz, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma adjutora, e para fazer essa adjutora, diz, já está nele. Ah, então ela não é o produto. Ela vai ser agora um subproduto, ela vai ser tirada. É como o leite é o produto, mas a manteiga é o subproduto. O queijo, assim por diante, você vai formar o subproduto, mas não pode formar o subproduto sem que haja o produto. Então a mulher estava no produto, ela estava ligada ao produto, mas ela saiu dele para se tornar um subproduto, e como subproduto, então, ela é dominada. Como um subproduto, ela é sujeita, ela é submissa. Assim que a igreja saiu de Cristo no Calvário, ela saiu para ser sujeita, submissa. A igreja é um subproduto. O produto é Cristo, a palavra. Ela é um produto da palavra. E a palavra é Cristo. A mulher é um produto do homem. Então, ela é o subproduto. Amém. Então vamos pensando assim, submissão e promessa. Eu prometo minha submissão ao Senhor. Se você não tem feito isso, se não tem sido claro isso para você, faz logo. Eu prometo, vamos dizer bem alto, diga comigo. Eu prometo minha submissão ao Senhor. Outra vez. Eu prometo minha submissão a meu Senhor. Vem para pregar a sua palavra e para afirmar na sua verdade. Se ela custar a minha vida, eu prometo. Não é questão, eu vou servir a Deus porque Ele vai me dar um céu. Eu vou servir a Deus porque eu vou ficar sem doença na terra? Não, então não sirva. Porque Jesus nunca disse isso. Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo você tem problema, você tem doença. Mas Ele diz, eu venci o mundo. Você não precisa nem vencer o mundo. Ele diz, eu venci. Você vai encarar hoje um mundo derrotado por Cristo. Eu só estou lutando no meio desse mundo, derrotado e achando que o mundo ainda é muito forte, quando Cristo já o derrotou.
já o venceu. Eu só tenho que passar por ele e saber que todas estas obras do mundo já foram vencidas por Cristo. Eu prometo minha submissão a meu Senhor. Se você seria bonito da igreja sempre fazer assim, eu prometo. Aquele voto matrimonial, irmão Brano encontrou um casal dentro de uma igreja que não estava nem funcionando mais como igreja, não tinha gente mais para ir na igreja. O irmão Brano olhou e viu que tinha um casal lá no altar. E um deu a mão para o outro e fazendo promessa de fidelidade. Ele diz, todo ano nós fazemos isso. Promessa de fidelidade. Todo ano. É como casando com o mesmo marido, com a mesma mulher. Todo ano. Prometendo fidelidade. Cumprimos este ano, vamos mais um ano. Prometemos fidelidade. E não vai prometer fidelidade para um ano, mas você renova aquilo. Você promete fidelidade a Deus para a eternidade, enquanto você viver aqui, até que o Senhor me leve embora. Mas cada culto você tem que fazer uma rededicação da sua vida a esta submissão, porque tem uma grande promessa a seu respeito, e ele só promete coisas que é para seus filhos. A herança é dos filhos. Ninguém mais vai receber herança, é os filhos que recebem a herança. Deus preparou herança, promessa para você, para mim. É uma promessa de vida eterna. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Nem terá, tem. Aquele que crê em mim. Amém. Então, eu prometo a minha submissão ao meu Senhor. Vem para pregar a sua palavra, para afirmar na sua verdade, se ela custar a minha vida. Tem hora que os outros aí atrás, eles deram a vida. Nós não, estamos pregando a mensagem de uma forma folgada. Eles deram a vida. Eles morreram, eles foram comidos por leões, foram traspassados ao fio de espada por dizer, creio em Deus. Eles não gostavam de cristãos nas eras anteriores à nossa. Nós que estamos no século da liberdade. Mas eles tiveram momentos difíceis lá atrás para crer na palavra, para crer em Jesus, para ser um cristão. Tinham que morrer, dar suas vidas. E hoje, nós não temos que fazer nada, só vir na igreja. Ainda acha demais. Talvez uma vez por semana. Difícil. Hoje é dia, mas é dia de culto. Não é aquela coisa prazerosa. Você tem que ter prazer. É como marido e mulher, tem que ter prazer. Se não tem prazer, só tem discussão, só tem briga. Problema, não tem prazer. Não vive um para o outro. Eu seguirei em frente da mesma forma, se isso custar a minha vida, crendo em Deus. 94. Eu li uma mensagem de 62, agora eu vou ler uma de 52. 94. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. Eu quero um corpo perfeito. Antes desse corpo chegar à perfeição, o Espírito Santo o traz à sujeição. Esse corpo. É isso daqui. Sujeição a quê? A Deus. A submissão, sujeição a Deus. O Espírito Santo em você faz essa carne ser submissa. Talvez o seu prazer seria estar num bar, bebendo cerveja. O Espírito te converteu, te deu uma igreja para você, te deu um local para você adorar a Deus. E você tem que ver que você não faz aquilo ali, que é por força da carne, não. A carne
A carne quer ficar em casa, a carne queria estar num aniversário hoje, a carne quer numa festa de casamento. Falou em festa, falou em bolo de aniversário, falou, vocês sabem, né? A carne, mas como que a carne gosta? Se falar em jejum, a carne já fica com a cara feia. Mas se fala em festas, vamos assar uma carne. A carne vai, nem se for 100 gramas ele dá, para poder estar ali na festa, é a carne. Agora você tem que ver que antes que você tenha esse corpo perfeito, o Espírito vem e traz seu corpo à sujeição a esta palavra. Primeiro, você tem que ser sujeito a esta palavra. Como ser perfeito, se não sujeitar aquele que é perfeito? A única coisa perfeita é Deus, e Deus é a palavra, e a palavra está manifestada hoje para que você possa receber esta perfeição e assim se submeter a esta sujeição ao que a palavra diz, você faz com prazer. Porque se não faz com prazer também não adianta. Certo? Ele lutará todo o tempo, constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Veja, há uma guerra constante, a carne contra o espírito. É uma guerra para vir na igreja. É uma guerra para orar, é uma guerra para estudar. É uma guerra para poder viver a vida correta. É uma guerra, a carne não quer. Para ganhar aquilo que é com suor. A carne não quer. Ela quer mais jogar na loteria, fazer alguma coisa que entra uma bolada mais rápido. Esse é a carne. Mas antes de você ser perfeito, o Espírito te traz a sujeição a Deus. Você vai ser sujeito a Deus primeiro, para depois você ser perfeita. E não sabeis, 51. Agora é 65. Eu disse, isto é política. É que eles estavam falando com respeito a mulheres. Eles não creem que a mulher deve ficar agora eu vou ter que parar mais tempo nisso aqui. No posto do seu dever. Então eles começam a apresentar. Mas lá nós temos uma Débora, que foi juíza, lá atrás. Fez isso, fez aquilo. A irmã Brana está dizendo isso aqui. Ó. Quando você diz isso e quer aplicar isso à igreja, irmão Brana diz, isso é política. Não a igreja. Isso não tem nada a ver com a igreja. Naquele tempo de Débora, era política. Nós estamos falando aqui agora da igreja. A igreja é o Novo Testamento. Nós estamos falando desta igreja. O que é que a Bíblia está pedindo nesse tempo da igreja? Escute bem. Paulo disse que esteja em submissão, assim como também ordena a lei. A lei não pode pôr a uma mulher para ser uma sacerdotisa. Não pode. Vocês nunca têm visto a uma mulher sacerdotisa. Uma mulher sendo sacerdotisa na Bíblia. Vai na Bíblia. A pessoa tem que entender de Bíblia. Vai na Bíblia. Vê se você encontra uma mulher sacerdotisa. Não tem. Só tem sacerdote na Bíblia. Tem pastor na Bíblia. Mas a pastora que você encontra na Bíblia é pastora de animal. E você não queria ser um animal. A Bíblia mostra isso. Tiveram as filhas de Jetro que eram pastoras de animais, de ovelhas. Agora, pastor na igreja, como sacerdote, e logo vem de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não tem uma mulher ali. E Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Espera lá. Quando ele falou ide, quantos estavam no grupo? Não tinha uma mulher. Tinha 11 homens. Nem o Judas estava mais. É só procurar a Bíblia. Leia Mateus capítulo 28. É pegar a Bíblia e você vê, mas Deus mandou. Quando ele mandou não tinha uma mulher. Mas ele falou para a samaritana. A samaritana foi lá e disse, vinde
e vede. Ela não foi pregar para eles, para os samaritanos. No capítulo 4 de São João, a samaritana foi e avisou os samaritanos: vinde e vede um homem que falou a minha vida, porventura não é ele o Cristo? Ela chamou, a mulher pode fazer, convidar os outros: vinde e vede, vinde e ouvi uma mensagem. Aonde? Vai lá na rua Frei Agostinho da Piedade, certo? 5.361. Faz sim. Se tiver alguma samaritana por aí, ela pode fazer isso. É o ministério dela. Mas as mulheres na ressurreição de Jesus foram as primeiras que chegaram no sepulcro. Isso é uma bênção. Mulher, para isso, é uma bênção. As primeiras chegaram no sepulcro e não achou ele mais. E elas ouviram um mandado também dele: e de dizer aos meus discípulos. Só isso também. É um aviso que é para dar. Não é uma pregação. E de dizer aos meus discípulos para me esperar lá em Jerusalém. Ela tinha que dar um aviso. Jesus nunca disse: vai e prega o evangelho. Paulo nunca diz: vai e prega. Agora eu tenho que entrar nesse pormenor, que para a era que nós estamos vivendo não é muito bom não, mas vou ter que gastar um tempinho com vocês agora, nisso daqui. Quem sabe eu termino exatamente nesta parte aqui. Irmão Brandi, certamente, algumas delas eram profetisas e tudo mais. Miriam e outras, e Esther, juízas sobre Israel. Algumas vezes eram rainhas sobre eles e coisas assim, rei, rainhas. Ao falecer o rei, a rainha tinha que tomar seu lugar até que se elegia outro rei, e assim por diante. Mas ali era política. Na igreja, você tem que tomar o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Agora, tem muita gente que costuma pregar. Sabe por que Paulo falou para ficar calado? Porque elas conversavam muito. Quando é que as mulheres pararam de conversar? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Paulo estava mostrando isso. Não é de mulher ficar calada na igreja porque elas conversavam na igreja. Não. Ele estava falando para ela ficar calada na igreja, como ordena a lei. A lei nunca ordenou uma mulher profetisa, pregadora, falar para os outros, querer ensinar os outros. Ela deve ensinar seus filhos. Ela foi feita como uma mãe para ensinar seus filhos, responder pelo lar, amar seu marido e responder pelo lar. Ela é o subproduto do homem. Tem que aprender isso. Essas coisas parece que fica meio esquecida. Ela tem que estar sujeita, como também ordena a lei. Não vou ler tudo aqui, mas pelo menos uma parte de 1 Timóteo capítulo 2, desde o versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. O irmão Brana chegou a ensinar porque com tranças, a mulher gosta de usar tranças. Mas naquele tempo, tranças eram um sinal de prostituta. A mulher que fazia tranças, naquele tempo, ela era uma prostituta. Ela ficava diferente da mulher de hoje. Hoje não, tanto faz a mulher. A mulher santa usa cabelo comprido e a prostituta também usa cabelo comprido. Certo? E hoje não tem diferença. Então tem que se ver por que naquele tempo Pedro diz não com tranças, ou Paulo também falou não com tranças. É porque a trança era um significado, tinha um significado de prostituição naquele tempo. Aí ele diz: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras? Eu prometo a ti, Senhor. Vai aqui outra vez. Eu prometo minha submissão a meu Senhor. Eu prometo minha submissão a esta palavra. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição.
Irmãos, não vamos combater a lei tem que prosseguir, porque tem muitos homens maus que precisam ser levados à lei, porque não tratam a mulher como um subproduto, quer dizer, o subproduto saiu dele. É como se o leite falasse mal da manteiga. Como pode? Então ele tem que tratar bem, o marido tem que tratar bem a mulher. A mulher, ela não é para ser espancada, ela é para ser amada, ela é parte dele, ela é a parte fraca dele. Tudo que é melindroso, mais suave, mais delicado, saiu de você. Se tiver em você, homem, você não está muito bem. Se a delicadeza ainda estiver em você, você não está bem, porque isso daí é da mulher, saiu do homem. Quando Deus tirou a Eva do Adão, ele tirou a delicadeza dele. Aquilo ali era parte do amor, para ele amar. Por isso ele não quer ficar sem mulher, quer casar. Hoje eles não falam em casar mais, só ficar. Você quer ficar comigo? Fica com Jesus. Até você casar com ele. A questão são erros das pessoas da era em que vivemos, é que os espíritos estão mostrando estas coisas fáceis para nós. É para a carne. E você tem que vencer tudo isso. A mulher, aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Agora espera lá. Uma mulher que está no púlpito pregando, ela não está aprendendo, ela está ensinando. Uma mulher que está pregando no rádio, ela não está aprendendo, ela está ensinando. A Bíblia, aí depois ela vai pregar a Bíblia. Por certo, vai pregar a Bíblia do lado que não a ofende. Mas aqui está, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Isso daqui não quer dizer ensinar filhos, não, porque ele manda ensinar filhos. Ele não quer que a mulher ensine. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher. Se Deus não tivesse tirado a mulher de Adão, nunca teríamos o engano. Só temos o engano porque Deus tirou a mulher do homem. E a serpente não podia enganar direto Adão. A serpente foi enganar direto a Eva. Quem fez uma corrente para enganar o outro? A serpente enganou a Eva e a Eva enganou o Adão. A serpente não podia enganar o Adão diretamente. Ele tinha que passar pelo elo mais fraco. Não podia ir no Adão, porque ele não era um homossexual. Está entendendo? Nada contra os homossexuais. Cada um escolhe o que quer. Que a Bíblia condena, condena. O que nós vamos fazer? Mas ali, o que Deus pegou, tirou a Eva do Adão. A serpente não podia enganar o Adão, nem com a Eva dentro. A serpente teve que pegar, quando Deus pegou, tirou a Eva do Adão, adormeceu Adão, tirou a Eva dele. Aí Adão acordou, aquela bonita mulher ao lado dele. Alegria, esta é carne da minha carne, osso de meus ossos. Quer dizer, a hora que te der um problema, não vai reclamar, porque é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Reclama não, convive com ela, sofra com ela, sofra com parte da sua carne, com parte de seus ossos, que foi tirado de você. Ela é o subproduto, foi tirado, e depois você traz isso através do casamento, traz ela de volta para um amor externo, para o aquecimento físico, para o sexo. Você traz isso, mas estava lá dentro primeiro. Está lá dentro. Está aqui, debaixo da quinta costela. Ele arrancou aquela costela, era Eva. Não posso mexer muito nisso, né? Acho que isso daí é o suficiente. Se Adão fosse diferente, a serpente poderia enganá-lo. Mas Deus não fez Adão um homossexual, que a serpente era macho.
Ela enganou foi Eva. Ela trouxe Caim. Ela lançou uma semente no ventre de Eva. Eu sei que há uma pergunta, isso daí fica para a resposta na Bíblia, se você encontrar algum dia. Deus fez um par de cada animal, macho e fêmea. E essa serpente? Era mais astuta? E se tiver uma fêmea dessa serpente no Jardim do Éden, ela não conseguiria conquistar o Adão. Ela não conseguiria. Porque o Adão tem uma semente para lançar no ventre. E a serpente também tinha uma semente para lançar no ventre. Então o que fez a semente da serpente era Caim. Por isso que Caim veio, ele era mau, ele discutiu com Deus. Deus perguntou para ele: aonde está o seu irmão Abel? Ele respondeu: sou eu porventura tutor do meu irmão? Oh. Mas Deus já sabia, eu sei de onde você é. É da semente da serpente. E é a forma que ele pegou, perseguiu seu irmão, matou seu irmão. Mas tudo tinha que vir lá do início de Deus ter feito um homem, tirar da mulher do homem. Se Deus não tira a mulher do homem, Deus não podia também expressar seus atributos. Mas Deus não podia tirar a mulher do homem e deixar o homem pecar sem ter avisado. Mas ele avisou, ele colocou o homem ali de livre-arbítrio. Olha, isso daqui se você fizer, você morre. Isso daqui você vive. Mas como o fruto proibido é o que foi o mais prazeroso, então o que aconteceu foi que o pecado veio da serpente para a mulher primeiro, a primeira adúltera na Bíblia, o primeiro adultério na Bíblia praticado, lá no princípio do mundo, foi Eva e a serpente. A serpente, a Bíblia diz que ela andava em pé, ela falava, a Bíblia diz assim: e disse a serpente à mulher, capítulo 3 de Gênesis. Então não é essa cobrinha que você vê aí, que toda mulher tem aversão por aquela cobra, serpente. Não, aquela ali era outra, era uma que andava em pé. Ela hoje arrasta, porque Deus acabou com aquela semente. Não existe aquela serpente mais, aquela foi extinta. Deus amaldiçoou aquela serpente que ela andava em pé, porque ele diz: rastejarás sobre o teu ventre. Quando Deus lançou a maldição, rastejarás sobre o teu ventre. Então aí ela passou a rastejar, mas antes ela não rastejava, ela andava ereta, ela era como um homem, ela tinha faculdades de convencer a mulher, ela conversou com a mulher, e disse a serpente à mulher, dando uma mensagem também para a mulher. E ali foi onde a mulher caiu. Aí é onde a igreja cai, através de serpentes, que não é a natureza original de Deus, não é nem a criação de Deus. A serpente. Você diz, mas não é original? Não, essa daí que engana a religião não é original. Aquela lá Deus fez porque tinha que fazer. E Deus fez e diz: a mais astuta das alimarias do campo. A mais astuta, a mais sábia, era essa serpente. Por que fazer uma mais sábia? E essa serpente mais sábia foi no vaso mais fraco, que é a mulher, e a enganou. Por isso a mulher tem que tomar cuidado. Ela é um vaso fraco. E o homem tem que ser homem, tem que ser capaz, tem que ser respeitador, tem que ter moral para cuidar do seu lar, para saber se você faz algo mal para uma pessoa, para uma moça, para quem quer que seja, você tem que saber que um dia você terá filhas, que alguém fará a mesma coisa com suas filhas. Então aquilo que você não deseja para si, não faça para os outros. Que se você faz para os outros, qualquer tempo, aquilo retornará para você. Que a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma promessa de Deus também. Se não há submissão à palavra, então você vai se engravidar com algo que não é de Deus, com uma semente que não é de Deus, como Eva se engravidou com uma semente que não era do marido, que não era do ser humano. A serpente era um animal, e por isso que Caim tinha característica animalesca, diz o profeta,
As características dele era animalesca, sua própria natureza, tudo nele era animalesco, ele era mau, se irava. Aí Paulo vem e diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, o ser humano sempre é propenso por causa da mistura. Lá no início da semente, o ser humano é propenso a irar. Mas Paulo nos advertiu: não pequeis. Quer dizer, você irou, vai e acerta logo, conserta. Não fica com aquilo maquinando até você fazer mal contra a pessoa, que aí já é uma semente da serpente. Eu nem vi o outro papel chegar aqui, irmão. Como é que está aí? Mas não dá nem para acabar. Não é? Submissão e promessa. Não é? Isso daqui é uma coisa boa. É promessa e submissão. Primeiro vai a promessa e submissão. Eu tenho que encerrar. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, a salvação dela, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se, aí tem um se fosse só dar à luz filho, a mulher tinha 10, 20 filhos, foi salva, aquela foi para o céu. Mas tem um se aqui ainda. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Amém, amém. Eu tenho que ler isso daqui de São Pedro também, capítulo 3, 1 Pedro 3, verso 1 ao 7. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Quer dizer, a mulher sem palavra. Paulo já tinha falado que não era para pregar. Pedro vem aqui e fala que ela ganha o marido sem palavras. Aí a mulher entende errado, ela fala 100 vezes. Não, é 100 palavras, nenhuma, calada, ela ganha o marido. Isso é a Bíblia que está dizendo. Você pensa que eu recebi a terceira etapa, uma mulher recebe a terceira etapa, ela chega em casa e vai encher a cabeça do marido de terceira etapa. Não, 100 palavras, seja uma mulher melhor ainda, ele vai entender, mas essa mulher nunca foi desse jeito. Alguma coisa aconteceu com essa mulher. E faz de tudo, e leva cafezinho lá na cama. Diz, vou dar uma paulada nele. Não é assim? Ela não muda a natureza, ela não muda o gênio. Ela dava paulada quando ela era do mundo, mas agora passou a cristã. E agora mudou a natureza. 100 palavras ela ganha um marido incrédulo. 100 palavras ela ganha um marido bêbado. 100 palavras ela ganha um marido fumante. 100 palavras ela ganha um marido mulherengo. 100 palavras. Você precisa ver se o homem está sendo mulherengo lá fora, porque ele não tem mulher dentro de casa. Precisa ver isso aí também. E ele é do mundo. E se ele não tem dentro de casa, ele vai procurar lá fora. Ela tem que ser a cristã, ela tem que ser aquela submissa, sujeita, é aquela que ama o marido, que está ao lado dele mesmo. Senão, você sabe o que acontece. Muitas vezes tem que se culpar, porque o homem também, por mais que ela não seja mulher para ele em casa, ele não tem direito de ir buscar outra lá fora, sendo um cristão, mas ele sendo do mundo. Quem vai segurar ele? É cão comendo cão. O irmão Brana mostra isso. Assim como Cristo produz ungido, cão produz cão. Tem que terminar aqui. Deixa eu ver se eu termino essa leitura, que passa o meu horário, porque já está esgotado. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração. É que tem que ter o marido encoberto no coração. A coisa muda. Então ela quer apresentar assim: bem, minha roupa está bonita, eu estou bonita. Talvez você já é feia por nascença, né? Eu perguntar para o marido: eu estou bonita. Se você fizer as coisas boas para ele, corretas para ele, você pode ser a mulher feia por fora, mas você está agindo, ele te escolheu por esposa, e você está agindo como esposa.
Então, você acaba sendo uma mulher bonita para ele. Você não o deixa em tentação, em necessidade. Você supre as necessidades dele. Não precisa falar mais nada, né? Eles não querem escutar. Eles querem escutar um evangelho. Jesus Salvador, curador, batiza com o Espírito Santo. Você precisa ser batizado mesmo para mudar de vida, para entender a Bíblia, para ser o marido que ama, para ser a esposa sujeita. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Quer dizer, faz todo o traje do lado de fora, mas não tem aquele traje de espírito manso, quieto lá dentro, para atrair o marido para atrair a mulher. Então, vocês olhem, examina a vida de vocês. Examina. Porque assim, como se adornavam também, antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Promessa e sujeição. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, agora virou para nós. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Isso é com sabedoria. Dando honra à mulher. Porque Cristo dá honra à igreja. Naquilo que você obedece, que você anda com ele, ele dá honra a você. Então o homem coabita com a sua mulher e ele tem que fazer como a Bíblia, com entendimento. Dando honra à mulher, como sendo um vaso mais fraco. Como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque aí não dá certo o casal, não tem nem jeito de orar, filho. Você vai orar, não tem resposta não. A gente tem que aprender isso. O casal que não está bem, a oração não tem resposta. Está aqui, ó, é Bíblia. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Quer orar para alguém? Orar que jeito? Vou ficar quieto hoje. Mas vai, ora. Não, hoje não. Não adianta ir lá orar. Você vai orar, está brigado com a mulher? Vai orar? Então, você pensa bem, que tipo de espírito deveria agir no meu lar para eu ser um pregador para vocês? E se eu tenho que passar por cima de tanta coisa, tem hora que ele procura na família. Você procura numa família. Como eu estava vendo a minha tia, que faleceu ontem, foi sepultada ontem, 9 horas da noite, lá em Goiânia. Então me veio assim, veja quantas pessoas no lar que é mesmo temente. Parece que vai um, sobra um, dois só. Mas a família é grande, é que nem família de pastor. Então você tira um, dois, o resto. Meu Deus do céu. Vamos todos lamentar porque uma pessoa partiu, mas que tipo de vida estamos vivendo diante de Deus? Que tipo de caráter temos? Uma vida ilícita. E mesmo, eu estou dizendo que família de pastor. Se dependesse da minha família ser crente para eu poder ganhar alguém para Cristo, eu ia perder tudo. A questão não está na família, a questão está na eleição, a questão não está nem em mim, a questão está na mensagem. A questão não está em você, está na mensagem. Essa família precisava entender. Se tira aquele pai, o que sobra? Vê lá o que sobra em casa. Põe ele a dormir, o que sobra em casa? Quantos cristãos, quantos vão seguir aquela caminhada, aquelas pegadas? Quantos, nem quando ele está com vida, não segue? Pai Celestial, rogamos que o Senhor ajude cada um de nós. O Senhor conhece nosso coração. Eu tenho uma família que me ama, mas eu não quero apenas isso, eu quero que elas te amam. Me amar é uma coisa, me amar é fazer o que eu gosto, muitas vezes, me obedecer, mas
não amar o Senhor, não faz o que o Senhor gosta, não te obedece, não tem submissão ao Senhor. Então que vale, Senhor? Muitas vezes o nosso amor aqui na terra para uma pessoa, quando nós não temos amor para com Deus, o que vale? Ajuda-nos a entender isto. O que vale mais é o amor de Deus em nosso coração. O que vale mais é você amar a Deus, como diz a Bíblia, em primeiro lugar. Aí depois vem pai, mãe, marido, mulher, filhos. Mas primeiro é Deus. E hoje, Senhor, eles amam o marido, amam a mulher, amam filhos. E Deus fica de escanteio. Ajuda-nos, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar, a reverenciar sua palavra, a submetermos às suas ordenanças e saber que debaixo destas promessas está também a submissão que o Senhor deseja. Tem promessas, mas tem exigências também, que venhamos submeter-nos à sua inteira vontade. Tira o mal de nós, ajuda-nos, resplandeça a tua luz em nosso coração, manifesta-te em nossa vida para a glória do seu nome. Abençoe os casais, abençoe pai, filhos, mãe, abençoe pastor, igreja, obreiros, diáconos, abençoe todos nós, Pai. Nós precisamos de uma vida mais perto de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Das pedreiras pra formar com seus filhetes as imensas cachoeiras. Eu pretendo ser qual rio, lá no mar, cujas águas evaporam nuvens brancas pelo ar. Eu pretendo ser mais no esforço de ser mais, no intuito de ter fruto de esperança, amor e paz. Eu pretendo ser qual ave que no bico leva o grão, no seu voo tão distante, a semente cai no chão. Da semente nasce a planta, tudo em volta está feliz. É a vida que renasce, só porque Deus assim quis. Eu pretendo
testemunho em qualquer ocasião. Porque hoje eu sou salvo. Eu sou salvo pra servir. E Jesus me mostra o alvo que eu tenho pra seguir. Eu pretendo ser mais no esforço de ser mais, no intuito de ser fruto, de esperança, amor e paz.